servo. O servo é juridicamente livre. Ele não é escravo. Por isso que é preciso separar, diferenciar escravidão de servidão, tá? No período medieval, nós falamos em servidão quando nós olhamos para o Ocidente. Servidão. O servo é o trabalhador do campo. Ele é juridicamente livre. O servo surge como uma decorrência da figura do colono, que surgiu também lá no Império Romano, como nós já tivemos a oportunidade de estudar. E o servo vai estar submetido a algumas relações de poder, que vai legar a ele, obviamente, um lugar ali de exploração. Vamos lá para o quadro, falar sobre essas relações de poder. Elas foram marcadas pela descentralização, nós sabemos, no feudalismo, né, a ideia desses feudos, que eram unidades políticas administrativas, unidades econômicas também. A igreja é uma senhora feudal, porque ela adquiriu terras e construiu o seu poder religioso e político, né, com as novas classes dominantes feudais. E os camponeses e servos estavam submetidos às variadas formas de exploração. Exploração pelos senhores feudais, exploração também pela própria igreja. Então, as relações entre os senhores e os servos ou camponeses eram marcadas pela tradição, pelo hábito e pelos costumes. Raramente existiam leis escritas, tudo era convencionado, né? Era tal do direito costumeiro. O que vinha da tradição era relativamente aceito. O que era imposto fora desse processo era motivo de contestações e de revoltas. Então, quando você tinha um rei criando algo novo, melhor dizendo, um senhor feudal criando algo novo, uma nova obrigação, algo que não estava presente no costume, na tradição, aí você tem esses camponeses também questionando, se revoltando, iniciando movimentos de contestação. As condições de vida no campo, lá no slide. Os camponeses e servos não possuíam a propriedade da terra e estavam sob condições de obediência, com obrigações de pagamentos de impostos, de trabalho nas tenências e nos mansos. Então, juridicamente livres, mas cheio de obrigações, né? Precisavam pagar tributos, pagar impostos, trabalhar na terra do Senhor. Ele tinha que prover o próprio sustento e também o sustento do Senhor. E aí, obviamente, vão acontecer revoltas camponesas. Então, insurreições violentas que expressavam uma reação às péssimas condições de vida e de trabalho nesses setores. E, obviamente, né, essas revoltas camponesas, elas vão ser das mais variadas. Né, existem diversas, não dá para ficar abarcando todas elas, mas eu trouxe aqui uma imagem para você que representa uma dessas. É a Jacquerie, né? Inclusive, essa é uma imagem muito comum de ser encontrada nos livros didáticos, tá? Então, a Jacquerie, ou Revolta dos Jacques, foi uma insurreição camponesa que teve origem lá no norte do que hoje seria a França, no ano de 1358, tá? 1358, durante a chamada Guerra dos 100 Anos. E a designação deriva, né, Jacquerie deriva de Jacques Bonhomme, uma expressão idiomática francesa de conotação paternalista que vai designar genericamente um camponês e posteriormente foi usada de forma pejorativa, equivalendo à ideia de um João ninguém, né, a ideia de um João ninguém, um camponês que é um João ninguém. Tá? Então, foram diversas as revoltas camponesas, toda vez que há uma imposição de algo novo, toda vez que o trabalhador, o camponês é mais explorado ainda, há uma insurreição, tá? Na forma de revoltas, depois vai criando proporções ainda maiores. Só para você ter uma ideia de que os camponeses, eles sim foram explorados, mas eles não ficaram passivos, aceitando essa exploração durante todo o período medieval, não foi bem assim, não. Situação, problema, poder, trabalho e cultura na sociedade feudal. Vai ficar um pouco apertado aqui, mas eu vou tentar trazer para você a ideia da nossa situação, problema, da última situação da nossa situação, problema da nossa aula, que vai envolver essas discussões acerca dos camponeses, acerca do trabalho, né, ali no período medieval. Vamos lá para o quadro? Então, numa aula de história medieval, o professor sugeriu que a turma se dividisse em grupo para a preparação de um trabalho final de semestre sobre cultura, religiosidade e movimentos populares na Idade Média, tá? Levando em consideração que, na medida em que o feudalismo foi consolidado, uma nova cultura rural também foi estabelecida. Problematizando de que forma os servos e camponeses se submeteram às novas relações sociais. Quais são
as principais características da vida social e religiosa dessas classes, quais foram as suas formas de resistência. Às vezes a gente acha também que só teve resistência, mas não. Quando você tem a criação de um sistema, quando você tem a adoção de um sistema, há também, não é, no campo das mentalidades, transformações suficientes para a manutenção daquele sistema. Então, nem todos os servos se insurgiam contra a sua condição. Na verdade, é só quando havia mesmo alguma situação de exploração nova, algo que realmente não vinha da tradição, não vinha do costume. Então, nem todos se insurgiam. Né? A gente sabe que nessa sociedade feudal a religião e a presença da igreja se fazia constante. O homem medieval era um homem imbricado pela questão da religiosidade, né, a todo momento. Isso faz parte das características, não dos homens no período medieval. E aqui com os camponeses não seria diferente. E é lógico, quando há uma situação de exploração também há a resistência. Vamos lá para o quadro. Servidão na sociedade feudal, exploração e dominação. Quando nós olhamos para o trabalho no período medieval, nós precisamos entender que ali havia a servidão, não é? Um sistema, uma forma de trabalho que não se assentava na mão de obra escrava. O que não significa dizer que no período medieval não houve escravidão. Porque se a gente olha para o Império Bizantino, lá sim havia presença de escravos. Mas nós estamos falando aqui do Ocidente. Voltando lá para o quadro. Uma nova dinâmica urbana e comercial, há algumas formas novas de trabalho surgindo, porque em um determinado momento há um excedente de produção no campo, porque se melhora as condições, né, produtivas, novos instrumentos, novas técnicas vão permitir um excedente que vai ser comercializado. Alguns servos vão conseguir, inclusive, sair da propriedade, conseguir sua emancipação e ir para as cidades, tá? E existem as reações populares à opressão, tá? Então são expressões culturais e religiosas, são revoltas, levantes e insurreições violentas. De alguma forma há uma espécie de contestação dessa situação, desse status quo de exploração. Uma reflexão para você levar para casa, para você fazer aí uma anotação depois. Quais as diferenças entre a escravidão antiga e a servidão medieval? Escravidão antiga e servidão medieval têm diferenças muito significativas. Se atente principalmente para o estatuto jurídico do servo, tá? Em relação aos escravizados no período antigo, ok? Nós já fizemos uma discussão semelhante quando falamos lá da crise do Império Romano. Finalizando a nossa aula, trago para você o que foi tema aqui, objeto de análise. Falamos sobre o Império Carolíngio, sobre o feudalismo na Europa Ocidental, falamos sobre cultura, religiosidade e movimentos populares na Idade Média. Portanto, destinamos o nosso estudo à consolidação feudal, entendendo ali, não é, aí, algumas nuances do reino dos francos, dos merovingios, dos carolíngios, do Império Carolíngio, que vão levar à formação da sociedade medieval, e da sociedade feudal, da sociedade feudal. Entendemos como que essa sociedade está dividida, percebemos que a sociedade de ordens é uma ideologia, não é a representação do real, do concreto. Vimos ali as transformações na cultura, nas mentalidades, e tudo isso, então, fecha a nossa discussão na aula de hoje. Quero dizer que foi um prazer estar aqui com você e já de deixar o convite feito para a quarta e última aula. Até lá!